podcast da Abrahoff, a voz da harmonização orofacial. Estamos aqui com o Dr. Alexandre Lira, representando pela Alur, né? Alur Medical. Doutor Alexandre, vamos falar de fios de volumização e fios de... Tração. Muito bem. Primeiro conta pra gente um pouquinho, né? O seu currículo, conta pra gente um pouquinho de você. Tá, a minha vida, eu sou dentista, ainda exerço odontologia, eu não fugi da minha raiz de ser dentista. E entrei na harmonização, assim, hoje eu já trabalhei em outras empresas e qual foi o meu problema de fio? Assim, acho que o meu problema pode ser o problema de outros, né? Desde de trás eu sempre pensei em eficácia daquilo que você está fazendo e a segurança daquilo que você está fazendo. Então, antigamente, nós que somos da era de 10 anos atrás, a gente tinha essas dificuldades porque as empresas não ofereciam isso pra gente. Então, eu entrei como especialista de produtos agora da Alur para desenvolver uma forma do clínico olhar o nosso produto e ter vários tipos de fios, mas ter segurança e eficácia. Isso é muito Então, bom. é esse que é o ponto que a gente está batendo muito hoje, porque tem muita gente que deixa de fazer o nosso tema que é fio, porque tem medo. Porque, eu não consigo, porque eu acho que eu não sei anatomia. Então, a gente tem que criar, a indústria tem que criar uma forma de fazer fios em que essas pessoas sintam segurança para fazer. Que seja replicável, que a gente consiga fazer técnicas. Eu não sou muito de falar de técnica, porque eu acho que a gente tem que respeitar a técnica de cada pessoa que clinicamente exerce, mas a gente pode interferir na ferramenta que ele usa para aquela técnica. Qual é o fio, qual é o que a gente pode mudar, o que a gente pode exercer sobre os fios para que a gente consiga resultado clínico melhor e, ao mesmo tempo, uma segurança. Essa é a minha função hoje dentro da Alur, entendeu? Entendi. E a técnica varia muito, tanto do paciente quanto do profissional, né? Sim, sim, eu acho que até eu não sou muito ligado à receitinha de bolo. Ótimo. Eu acho que cada paciente é um paciente, os clínicos têm que desenvolver essa forma de olhar e aí cabe à empresa que tem um portfólio vasto saber educar essas pessoas de qual escolher, porque a gente como ser humano, o que eu percebo? A gente sempre gosta de reclamar de produto. É verdade. E a gente não gosta de falar mal da gente. A gente tem que ter autocrítica, de falar, olha, será que o que eu estou atingindo não é o ideal? Porque eu estou errando a escolha? Sim. Ou realmente o produto é que é o problema? Ou os dois. Sim. Então a gente tem que... E aí esse é meu trabalho. Meu trabalho é falar, olha, de uma forma delicada, que às vezes aquele que está por trás do produto não está escolhendo o produto certo. Por isso que a Alur trabalha nessa fase de educação. Ótimo. Educação do clínico para ele aprender a escolher, para ele ter, dentro da técnica dele, o melhor resultado possível. Perfeito, isso é muito importante. Hoje em dia a gente tem um tabu sobre fios, né? Sim. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o fio. Todo mundo quer fio, os pacientes. Mas nem todo profissional consegue entregar o que o paciente espera, né? E muita gente não sabe onde está errando. Sim. E aí, quando não sabe o que está fazendo, acaba criticando e fugindo do fio, falando, o produto não é... A gente ouve muito, a gente tem que ser realista, a gente Sim. fala assim, olha, fiz o fio, achei que não ficou, ou perdeu rápido. Por que isso está acontecendo? Será que é por causa do produto ou uma escolha errada do clínico? E aí, Ou os dois, né? Ou os dois, ou os dois. Os dois. Me fala um pouquinho sobre a diferença, então, do fio de tração e o fio de volumização. Para a gente entender, porque isso também é uma dificuldade muito grande dos profissionais hoje em dia, entender essa diferença. Sim, eu vou fazer uma linguagem bastante simples, que Ótimo. se eu quero volumizar alguma coisa, eu tenho que preocupar o quanto aquele produto que eu estou usando ocupa um espaço dentro do meu tecido. Ou seja, quanto mais ele ocupar um espaço, mais ele vai ter exercer sobre esse tecido um movimento em que eu diminua a profundidade de uma ruga ou volumizo um tecido. Então, sempre a gente está falando de volume. Quando eu falo de volume, eu entro em USP. O USP é a espessura desse fio, coisa que antigamente, o que a gente via? Todo mundo perguntava quantos fios tem e quanto custa. Sim. A gente não sabia o que tinha lá dentro. Esse é o ponto. Então, quando a gente começa a educar o fio, olha, volume está ligado à espessura. Né? Ou seja, eu tenho 10 Alexandres magrinhos de um lado, 8 Alexandres obesos do outro lado. Quem volumiza mais nem sempre é o número de fios, mas sim a espessura desse fio. Então, esse é o ponto. Então, a gente trabalha hoje com vários fios que a gente coloca dentro do tecido, eles promovem essa ocupação de um espaço e com formação de colágeno você consegue evoluindo em cima disso. Os fios de reposicionamento tecidual, eu não gosto muito de usar ultrassom, mas eu acho que é a palavra que está em vaga, né? mas a reposição do tecido, a gente tem que ter vários limites. Saber escolher uma garra, ou seja, se eu quero pegar um tecido e deslocar ele, quanto eu consigo com o fio esse deslocamento? Isso é importante porque as pessoas acham que às vezes é um lifting cirúrgico. E o que o fio promove é um deslocamento
que eu não posso também puxar tanto, que eu vou gerar um tensionamento muito grande, que vai gerar uma fibrose e não ter um colágeno organizado. Então o fio tem todo um arcabouço de entendimento dele para saber qual fio que eu escolho, quantos fios eu escolho, qual tipo de garra que eu consigo para aquele peso daquele rosto, para que eu consiga ser feliz com o meu paciente, que é o que a gente quer com todo mundo. Com certeza. E a quantidade de fio, ela varia muito para cada paciente também. Sim, por isso que eu não gosto da receita do bolo. Perfeito. Voltamos ao mesmo Ao ponto. mesmo ponto. E o fio de tração, né, esse reposicionamento, né, tem uma média de quantidade de fios que se utiliza? O que a Allure fala sobre? A Lua ela trabalha hoje com 4 tipos de garra. Então, se a gente oferece para o mercado 4 tipos de garra, a gente tem que educar eles, tipo, quando escolher cada garra. E a gente foi viciado lá atrás com as garras cutting, as garras cortadas, que elas têm um limite. Por quê? Porque elas são flexíveis. Se eu tenho uma flexibilidade, se eu puxo o que quero, eu vou gerar ela vai envergar e ela vai acabar se perdendo. Sim. Então, não é uma garra que eu posso puxar o que eu quero, eu posso puxar no limite da garra. Esse é um ponto que tem que ser colocado, porque a gente aprendeu lá atrás, puxa o que quiser e dá um nó. E muita gente me critica, fala, ele é contra o nó. Eu não sou contra o nó. Eu sou contra puxar o que quiser e dar o nó. Se você puxa dentro do limite da garra e quer dar um nó, eu não vou discutir o ponto do nó. A discussão é a garra. Sim. O quanto que ela me permite ser puxada. Então a gente tem a garra cutting, que é essa garra que é mais vendida no Brasil, 19G por 100, que é um excelente produto, desde que seja usado dentro da sua indicação. Claro. E aí, hoje no Brasil, todo mundo usa muito ela, para rostos muito pesados, e acham que ela vai resolver tudo. Esse é um ponto que a gente tem que bater contra. Sim. E aí a empresa lançou mais 3 garras moldadas que têm variantes, ou seja, o que é uma garra bidirecional? Onde eu tenho uma garra voltada para um lado, para o outro, que ela age como um cabo de guerra. Ou seja, eu quero levantar o tecido, você está colocando o fio, e depois eu tenho garras que não deixam esse tecido retornar. Isso funciona como um cabo de guerra. Se é um cabo de guerra, a tensão está no meio. Se a tensão está no meio, eu tenho que entender aonde que eu jogo essa massa de tecido nesse rosto. E existe um outro fio, que é um multidirecional. Isso é uma novidade, né? Que é um fio onde eu tenho uma garrinha ao lado da outra e não é mais um pedaço para um lado e um pedaço para o outro. E o que mudou disso? Mudou que agora eu dividi o tensionamento ao longo de todo o fio. E daí? E daí que agora eu tenho, para esse fio, eu tenho longevidade. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que sempre que a gente lança um produto, uma ferramenta fio, a gente não está substituindo as outras. Ou seja, o bidirecional tem o seu valor? Sim. Eu não estou falando que o multidirecional é melhor que o bi, eu estou falando que eu tenho uma ferramenta nova. Uma indicação clínica diferente. Que eu posso, inclusive, revezar os dois. Sim. Dentro daquilo que um fio que desloca e o outro que sustenta podem me trazer. Então, na Coreia se usa muito esse uso da duplicidade da bidirecional com a multidirecional. No nosso caso, seria o fishbone ou twitch, que é um tipo de bi, com a garra PCHW, que é uma outra garra multi. Então, perceba que a educação tem que vir junto com o produto. Quando empresas colocam coisas novas, a gente tem que reeducar o mercado ao que é aquilo que a gente está acostumado lá de trás a usar e, às vezes, errado, de uma forma errada. Entendeu? Então, acho que hoje o mundo dos fios de tração, que é o nosso tema de agora, a gente quer segurança, né? Então, a gente tem que saber, antes de pensar em qualquer coisa, qual é o fio que eu devo escolher aquela garra para aquele rosto que eu estou tratando. Se eu errar nessa escolha e o número de fios, como você colocou, que eu vou usar, eu estou errando todo o meu planejamento. Então, a gente tem que saber planejar antes de saber executar. São pontos diferentes. Sim. A execução é uma coisa e o planejamento é outro que se complementam e que levam a um resultado bom ou ruim. Não, perfeito, perfeito. E me conta algum caso aí que te deixou impactado com o uso de fios. Ou alguma curiosidade, ou alguma coisa. Agora, eu vou falar para você o seguinte. Dentro da parte de fios de tração, o que eu percebo? Que as pessoas têm muito medo. Qual era o grande medo? O grande medo era de você pegar um fio, eu vou colocar um fio, e eu não podia errar. Ou seja, se eu estou colocando e erro um plano, a gente ficava assim, a gente dava aula, e agora errei. Né? Chama o professor, o que eu faço? Às vezes nem o professor, se você bota, entra e sai, nem o professor resolveria. Porque o problema estava criado e não é um problema fácil de resolver. Sim. Então, a melhor solução é criar uma solução para que eu consiga colocar e poder recuar. Isso a gente fez através do grip, que é essa pecinha aqui atrás que vem todos os fios, que a gente consegue travar o fio e com ele travado eu consigo recuar a hora que eu quiser. Então, o poder corrigir quando eu estou inserindo um fio e percebo que errei um plano,
e voltar, isso já é um grande caminho Nossa, de interessante. segurança para aqueles que estão, ou já estão em uma experiência ou não, mas o poder saber que podemos recuar. Né? Então, esse é um ponto bom. O segundo ponto é a ponta. A gente tem a ponta L e a ponta W. Então, se eu tenho um rosto mais fino, o que eu percebo? As pessoas têm medo. Porque a minha camada de gordura não é tão grande. Então, eu tenho uma ponta W que me dá essa segurança de eu colocar um fio daqui até aqui e que ela não vai perfurar e sair pela boca. Ou, se eu vou daqui para cá, que eu tenho um tecido fino e uma artéria grande, que eu tenho um menor risco de atingir uma artéria. Então, a indústria não quer que ninguém tenha intercorrência. Então, a gente cria instrumentos para isso. Agora, precisa que o mercado perceba esses instrumentos e se adapte a isso. Claro. Esse é o meu trabalho. Perfeito. Levar para o mercado de professores e todos os formadores de opinião que o fio está cada vez mais a indústria trabalhando para me dar uma forma mais segura de aplicar e menos desconforto para o paciente no day after. Claro, Que eu acho isso que é outro muito ponto importante. que eu acho que ninguém hoje em dia, aquela história de que até injeção na testa de graça, acabou. Hoje o paciente quer um tratamento que ele não sinta dor e no pós seja o mais confortável possível. E aí também está na escolha. Está na escolha, no tipo de tensão, de como eu puxo esse fio, da garra adequada para aquele tecido, para a espessura. E aí tem todas as nuances. Então, agora voltando para a sua pergunta objetivamente, eu já vi muitos problemas de fio que não é o fio o problema. Sim. Normalmente é o operador que errou. Né? Então, e eu sei que a dor da gente perante o nosso paciente é sempre falar que nós não erramos, né? Existe do ser humano que a gente não erra. Jamais. Quem erra é o produto que é ruim, mas... É que é mais fácil, mais né? fácil. Colocar mais a fácil. culpa Sim. no produto. Mais fácil no imediato. Assim, mas o paciente também, hoje em dia, ele vê YouTube, ele consegue ver tudo e ele acaba vendo, peraí, eu vi aqui, não é só Não é o bem erro assim. do produto. Né? Então, a gente tem que... Então, com relação ao fio de tração, acho que a Lur está muito bem indo nesse caminho de dar essa segurança e dar opções para o nosso cliente de escolha de uma garra que vai me dar um poder de sustentação daquela face que você conseguiu reposicionar dentro do limite de fios. Volto a frisar isso, que nós não somos cirúrgicos, ou seja, a gente não rompe ligamento como é um médico cirurgião e puxa a pele. Existe um ligamento que fala assim, ó, daqui, querido, você não passa. Daqui é o meu limite de você. Você não vai puxar mais do que isso que eu vou trazer de volta. Então, a gente tem que entender isso. Ali é o ponto. E é o isso, início, né? É a base é inicial. a base. E ali o produto fio veio para isso. É o minimamente invasivo. É dentro dessa proposta do minimamente invasivo. E o que mais você trouxe para a gente conhecer aí? Um ponto que eu acho legal é o seguinte. Nós temos 3 tipos de fios de volumização. Tá? Então, a gente tem esses 3 fios que eu estou colocando aqui para você. São fios de volumização. Totalmente diferentes. Um é multifilamentar, que a gente chama de hidra, o outro é um fio único espesso, que também ocupa volume, e um que é tubular. Então, são as variantes hoje de mercado. Se você quer trabalhar com fios de multifilamento, você tem uma proposta. Se você vai pegar um tubular, você tem outra proposta. O que a Lura hoje trabalha? Eu trabalho com um fio que me permite, esse aqui, vários tipos de entrega, porque eu tenho um fio que me facilita a colocação dele, a inserção dele, e me permite tirar ou colocar isso. Então eu posso reduzir ou aumentar. E vou dar um spoiler para vocês, em primeira mão, porque foi lançado, chegou no meu estoque hoje, a gente está trazendo esse fio com filamentos mais finos. Então a gente vai ter, na realidade, 4 tipos de colocação. O mais fino, que chegou, esse aqui, eu retirando esse fio que eu diminuo, mantendo esse fio que é essa volumização, ou reinserindo. Então, são 4 estágios de volumização de acordo com o que o meu cliente precisa. Se eu quero mais ou se eu quero menos. Daí a gente trabalha sempre na ideia do facilitador. Esse aqui, que é o tubular, é um fio muito fácil de colocar e ele tem uma capacidade vertical muito grande. Se você olhar esses dois aqui, você vai falar assim, olha, esse aqui tem mais do que esse aqui. Sim. Mas por ser filamentos livres, o tecido consegue achatar esses filamentos. Esse aqui não, o tubo fica. Então esse aqui volumiza verticalmente mais do que esse aqui. Esse aqui consegue uma volumização e um espaço lateral maior. Porque se você olhar um para outro, você vê que esse aqui é um tubo fixo. Esse aqui são filamentos que se espalham um pouco na hora que existe a pressão. Então as propostas são diferentes. Já que eu tenho também esse outro fio que é único. Então, saber usar e escolher esses fios, primeiro, como usar corretamente, porque esse aqui é diferente de outras marcas. Então a gente tem que entender
qual é a proposta dele. Esse fio. É porque eu vejo muito comum, Aline, que as pessoas... Qual é a minha grande dificuldade? Mostrar que o multifilamentar é o multifilamentar, que eu sei que existem A, B, C empresas, mas que a gente tem que entender como coloca o da Alur. Porque se você achar, como eu trabalho dentro do saque da empresa, ou seja, as dores chegam para mim, eu percebo pela fala deles, aí eu já faço fio há muito tempo. Faz fio da marca que você está acostumado. Da marca Alur, ela tem diferencial e você tem que aprender. Porque aí sim você vai usufruir daquilo que a marca pode te oferecer. Então, assim, a Alur hoje ela está bem posicionada em relação à quantidade de fios que ela oferece e o treinamento que a gente tem treinado vários professores e cada vez, graças a Deus, estão entendendo essa proposta e sabendo escolher o fio ideal para cada ponto. O problema do profissional hoje é achar que sabe e que olhou, viu o que faz, está pronto. E não é assim, né? A Alur está mostrando para a gente que você tem a indicação, mas você precisa continuar o quê? Buscando conhecimento. Porque cada material novo é uma indicação diferente. E falando de indicação, qual que é a indicação principal de cada fio? Os fios de volume, tá, vai depender, eles têm tamanhos diferentes, ou seja, a área que ele ocupa é diferente. Você vai ter uma variante de 2,5, de 3 centímetros, de 4 centímetros. Então, o tamanho é um ponto que eu tenho que olhar e saber qual é o tamanho que eu tenho que atingir. Para ficar mais barato para o usuário, seria certa. Ou seja, eu poderia usar um fio de 2,5 para um espaço de 4, ou seja, botar 2? Poderia, mas você vai gastar mais. Então é mais fácil eu já trabalhar com um de 4. Então eu tenho que escolher o tamanho. O segundo é o quanto eu quero volumizar. Então se eu tenho uma ruga muito profunda, eu vou optar, eu tenho opções. Eu posso usar o tubular, como eu posso usar o hidra reinserido. Se eu tenho uma ruga menos profunda, eu já vou para um fio que seja o hidra só cortado e posso usar o nose. E agora, se eu tenho uma ruga pouco profunda, agora eu tenho o hidra na versão de filamentos mais finos, que é a que a gente está lançando agora. Então, a pessoa tem que saber olhar. Eu acho que qualquer curso que exista no Brasil, o grande ponto é saber ensinar ao nosso aluno olhar e escolher, fazer a escolha correta. Quais são os parâmetros? Quais são a espessura desses fios? Como é que se coloca nessa técnica? Tá? Isso é o ponto. Porque se a gente achar que é tudo igual, que é o que eu via antes, há 2 anos atrás, multifilamentar é tudo igual, eu aprendi que é tudo a mesma coisa, já faço isso, eu não quero, me manda aí que eu vou colocar. Esse é o grande erro. As pessoas têm que entender que existem diferenças, que elas não, o que elas sabem é uma parte que a indústria começou lá atrás e a indústria evoluiu e hoje ela nos oferece ferramentas que a gente tem que aprender a trabalhar com a ferramenta. Claro. Com relação a fio de tração, é o mesmo caminho. Né? Ou seja, se o meu paciente é um rosto pesado, ou é um rosto não muito pesado, como é que é essa estrutura? O que ele quer, o que ele espera de mim? O que o paciente quer? Né? Porque a gente às vezes quer consertar tudo e quem quer fazer tudo às vezes não faz nada. Então eu acho muito interessante focar na dor dele. A minha dor é aqui, então trabalhe aquilo, dá essa satisfação para ele. E aí você vai ter que saber qual tipo de fio. Nós temos um ponto que eu queria colocar aqui, assim, não é uma novidade, mas é uma forma diferente de pensar. Porque muita gente pega fio moldado, olha ele e fala assim para mim, Alexandre, esse fio aqui eu tenho medo, ele é muito grosso. Eu já ouvi isso. E se você for pegar esse fio aqui e for tirar ele da cama e olhar a parte da garra dele, vocês percebem que ele não é tão grosso na garra. Ele é tão grosso onde não tem garra. Tá? Porque onde você tem garra, ele é praticamente uma USP 0 com espessura de garra 2. Então as pessoas às vezes têm, não vou botar ele que ele é muito grosso, porque está olhando essa parte lisa. Só o final. Não está olhando a parte com garra. Se eu pegar essa parte com garra e botar junto de outros fios espessuras menores, vocês vão ver que não precisa ter tanto medo para fio moldado. Ele só não tem a flexibilidade que os fios cortados têm. Sim. Que é um outro tipo de tecnologia de fabricação. É isso que a indústria fez. Eu cortava, agora eu vou criar pressão e vou fazer outro tipo de garra. Vou construir uma garra que não tem flexibilidade. Porque ela percebeu que a garra com flexibilidade tem um limite. E as pessoas estavam estourando esse limite, ela precisava desenvolver garras que permita uma força maior. Esse era o ponto que a indústria viu e criou. Só que a gente ficou na nossa mente as primeiras garras. Sim. Que, volto a dizer, eu não sou contra elas. Eu só sou a favor de usar a garra correta. Porque senão falam mal da outra garra. E lá na Coreia, me perguntam assim, por que na Coreia se usa muito 19G por 100 cutting?
Porque a filosofia coreana é preventiva, porque lá bota com 28 anos. E a nossa filosofia aqui no Brasil, infelizmente, é corretiva. O paciente chega com a gente com 50 anos e quer fazer uma correção brutal e acha que a gente consegue fazer isso no minimamente invasivo muito rápido. Então é uma construção. E o ponto, Aline, eu sei que eu falo muito, eu vou deixar suas perguntas virem. Mas não, você já está respondendo todas elas. Já tem muito? Já emendou todas. Porque o ponto é, como é que eu faço, então, para misturar todas as minhas ferramentas? Porque eu não acredito, todo mundo me conhece como referência de fio. Mas o ponto é, eu não uso só fio. Eu tenho ácido, eu tenho gerenciamento de pele, eu tenho toxina botulínica, eu tenho fio, eu tenho ácido hialurônico. É isso que eu construo um rosto. Porque se você vai para o fio, o paciente fala, vim fazer fio, você só faz fio, não acredito nesse resultado. Eu acredito em construção. Eu acho isso muito interessante. Eu acredito em construção. Pô, porque ninguém fala. Sim. Porque as pessoas, o Instagram hoje vive um momento que você vê um antes e depois e parece que foi só fio. Sim. E não foi isso. Para chegar a resultados, que eu consiga chegar a um resultado e manter o resultado. Sim. Porque o ponto não é você... Exatamente. O ponto não é você chegar a olhar, acabou de fazer, lindo o que o Alexandre fez. Quanto tempo isso que esse cara fez vai durar? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Sim. E para isso eu tenho que fazer uma construção. Fazer todas as minhas ferramentas e depois continuar a fidelização, que eu acho que é isso que se ganha dinheiro. Sim. Em harmonização e depois ele volta para fazer toxina, depois ele volta para fazer o gerenciamento de pele, ele está sempre comigo e eu mantendo qualidade para ele, porque ele vai envelhecer. Sim. Esse é o Mas ponto. o bonito é mostrar uma foto de 2 anos do paciente e falar, olha o que a gente trabalhou nesses 2 anos. Porque o paciente ele não vê claramente o resultado dia após dia. Mas quando você mostra para ele aquele resultado a longo prazo, com todo esse gerenciamento, ele fala, nossa, realmente. E as pessoas de fora perguntam, o que você fez? Sim. E aí, como fez o fio, ele fala, fiz o fio. Aquele que escutou, busca o fio. E nem sempre é a indicação do paciente. Exatamente isso. E eu vejo na Alura essa parte boa, porque ela tem toda a parte de gerenciamento de pele. Então eu posso... É uma empresa que não tem só fio. Sim. Ela tem gerenciamento de pele, ela tem o ácido, a doutora Bárbara esteve aqui, falou sobre o ácido, com várias estruturas. Então, as ferramentas estão sendo construídas, cabe a nós, clínicos, saber ter esse entendimento. Que o cliente quer coisa muito imediata. Sim. Ele fica 50 anos envelhecido e quer em um ano resolver voltar... Quando não antes, né? 6 meses, eu tenho um casamento daqui 6 meses, eu preciso tudo. Não tem como. Uma reza seria um bom caminho para isso. Porque a gente tem que Milagre brincar. A gente tem que brincar, porque a gente tem que quebrar um pouco essa perspectiva, essa expectativa do paciente. Sim. Nós que gerarmos algo, que Deus é esse que acha que a gente é, de 5 meses resolver um problema. A gente vai amenizando as dores do envelhecimento e controlando com qualidade o processo do envelhecimento. Sim. Essa é a nossa missão. Sim, não é parar e de mudar e assim você vai ficar e não envelhece mais. Grande. E hoje a gente está num período de naturalidade. Então, para conseguir essa naturalidade, o gerenciamento é a parte mais importante, independente da idade. A palavra naturalidade, assim, eu brinco muito da seguinte forma. A naturalidade sempre foi um ponto. Sim. Nós que eu digo, nós todo mundo. Sim. Que criou algo que geramos todo mundo homogêneo e que, na verdade, ninguém estava gostando. E agora a gente deu 2 passos atrás e estamos falando, a gente quer natural, que vocês também querem natural. Então, às vezes, a gente tem que dar 2 passos para dar um passo para frente. Graças a Deus, hoje a gente entendeu que não é pegar todo mundo e botar todo mundo com a mesma cara e criar uma força que não precisava. O que a gente tem que fazer é ajustar a beleza de cada um dentro do it de cada um para que ele consiga ter a sua beleza individual dele ser colocada e ali avançar. Acho que esse é o grande ponto que hoje em dia a gente está todos, acho que é comum acordo com todo mundo, gerando essa palavra para que eles também, pacientes, entendam o que a nossa proposta de trabalho para eles. A naturalidade hoje é o ajuste de cada um. Essa é a palavra. Esse é o ponto. E graças a Deus está vindo aí, né? Com certeza, demoramos, mas demoramos, mas ajustamos nós, todo mundo, agora está tudo bem. Isso é importante, é importante. Mais alguma coisa, doutor, para deixar para a gente aí? Olha, assim, conheçam, assim, eu acho, independente da marca, eu estou pela Alur, então eu coloco para vocês dentro do portfólio Alur de fios, né? Agora voltando ao tema fios, conheçam essas diferenças da nossa marca em relação às outras, conheçam os tipos de volumizadores, os tipos de fios de tração, os tipos de fio de garra, como eu coloco, profundidade dele, porque tem a responsabilidade técnica também de colocar, né? Eu vejo muitas pessoas pegando filmes ou pedindo filmes para colocar, eu falo, mas peraí, você sabe botar? Não, eu vou ver o filme. Não faz sentido isso para mim.
Eu digo por mim, eu fiz 4, 5 módulos de prática para começar a fazer lá atrás. Eu acho que essa cabeça das pessoas tem que começar a dar passo por passo para chegar lá. Né? Nós erramos, as Sim. pessoas acham que o professor não erra, que a gente nunca errou. Muito pelo contrário, o que a gente passa para eles é aquilo que a gente errou e a gente não erra mais E não quer que eles tanto. errem. E quem faz muito sempre tem uma margem, Sim. mas a gente quer que eles não errem, que eles Com saibam certeza. aquilo que a gente passou e aprendeu. Esse é o papel de qualquer professor. Muito bem, doutor. Estou muito feliz com o nosso podcast de hoje. Foi enriquecedor, foi uma aula em formato de conversa. Que bom. Vamos levar para frente isso. Obrigado por ter trazido tanto conhecimento prático para a gente. E para quem quer acompanhar cursos e o trabalho do doutor Alexandre, onde te encontrar, doutor? Pode ir pelo Instagram, né? Eu tenho o Instagram que eu boto coisas ligadas a ensinamento, que é o dr.alexandrelira, Lira com Y, que vai ter, a gente passa, e no própria plataforma da Alur. A gente está criando as plataformas dentro da alur.com.br, que fala de tudo aquilo que nos chega, ou seja, intercorrências, a parte de ácido, a parte de fio, o que a gente vê que está acontecendo, a gente bota vídeo lá, a gente está criando com o nosso board, com o nosso speaker, tudo que eles passam, eles jogam pra gente, que eu acho que é isso que é importante. Passar tudo aquilo de positivo e tudo aquilo que estão errando e por que estão errando para corrigir o nosso clínico. Então, Perfeito. vai ser um prazer tê-los você lá. Com certeza. Então, vamos todos seguir o doutor Alexandre Lira. Continue com o podcast da Abrahoff, a voz da harmonização orofacial, no Congrehoff 2026.